porque nós somos uma família de Deus. Assim diz o Salmo 128. Ele tem um título que diz na minha Bíblia, não sei como é que está na sua: temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado, bem-quisto, bem visto, bem amado, é aquele que teme o Senhor, que venera o Senhor, que respeita o Senhor, que idolatra o Senhor, que põe o Senhor acima de todas as coisas. É aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos e caminha com o Senhor. O Senhor o pega pela mão e anda junto, ele anda com o Senhor, caminha com o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerá. É necessário que trabalhamos. O próprio Deus disse que o homem viveria do suor do seu rosto. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será tu e te irás bem. A tua esposa, estamos falando de esposa, casamento, relação. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira. A tua esposa dará frutos e teus filhos serão os frutos desse relacionamento. E a roda da tua mesa, mesa é comunhão, e a roda da tua mesa, ao redor da tua mesa, eis como será abençoado o homem, que teme o Senhor. Temer o Senhor é a fonte de sabedoria, o temor do Senhor é a maior fonte de sabedoria, é o temor a Deus. O Senhor te abençoe desde lá de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Nós iremos morar na nova Jerusalém. Quando Deus voltar para instalar o governo dele, nós iremos morar numa nova Jerusalém. Tudo se fará novo. E durante os dias da tua vida, que tu veja os filhos dos teus filhos, que tu veja os teus netos, os teus bisnetos, e que tu possa viver a paz sobre Israel. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela palavra, Senhor. Aqui estamos nós, a tua igreja viva, que viemos, Senhor, de livre e espontânea vontade, trazer a nossa verdadeira adoração, Senhor, e dizer: ó Pai, só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Que as nossas orações, Senhor, não pairem aqui no teto, mas que chegue até o trono do Teu reino e que chegue às Tuas narinas como um aroma doce e suave, que o Senhor possa revertê-las em bênção para as nossas vidas, Pai. Não nos deixe desviar do Teu caminho e da Tua vontade, Pai. Que possamos implantar o Teu reino e fazer a Tua vontade aqui na terra como no céu. E que possamos viver a plenitude e usufruir dos frutos dessa terra, desse reino, porque a Tua palavra diz que os melhores frutos, que a terra prometida é para nós que somos filhos. Que possamos tomar posse da Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa se alegrar dos filhos amados que o Senhor escolheu. Mesmo antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhidos. Que possamos ser obedientes e fiéis ao Senhor. E que o Senhor possa ser aquele Pai que nos ama e que nos direciona para que possamos ser filhos abençoados e possamos morar um dia na Tua casa. Por isso eu quero te agradecer em nome de Jesus. E a igreja diz: amém! 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 Se há algo nas nossas vidas que o inimigo quer destruir, é a família. Porque a família é uma instituição sagrada, criada por Deus. E se é sagrada e é criada por Deus, quem quer destruir? O inimigo. Porque quando o inimigo, ele ataca uma família, quando ele destrói um casamento, ele não destrói só a vida de duas pessoas. Ele destrói toda uma sequência familiar. Tem filhos sofrendo, pais sofrendo, irmãos sofrendo. E o rebuliço cai dentro da casa. E ela deixa de ser a mesma. Então o inimigo, ele tem olhos focados na nossa vida, no nosso casamento,
no nosso relacionamento. Mas o próprio Salmo 22 nos fala aqui que o temor a Deus, a referência a Deus, a obediência a Deus e o buscar a Deus é que nos dá segurança. E por isso que Deus nos deixou todas as armaduras dele para nos revestirmos, para enfrentar os dias maus e para enfrentar o mal. Deus disse, olha, para enfrentar o inimigo, vista-se com a couraça da justiça, põe o capacete da salvação, põe o cinturão da verdade, calça a sandália do evangelho, põe na sua mão esquerda o escudo da fé para te defender dos dardos inflamados do maligno, e põe na tua mão direita a espada da justiça, que é a palavra para tu guerrear e enfrentar os inimigos nas regiões celestiais. E diz mais o Senhor nosso Deus: sujeitai, se submeta a Deus e enfrenta o inimigo que ele foge. Mas a palavra é bem clara, ela diz, sujeitai. Ela não diz enfrente o inimigo de qualquer jeito, ela diz sujeite. Sujeitai a Deus e enfrente o inimigo que ele fugirá de você. E como falar de família se não voltarmos ao início, a criação, a Gênesis? Gênesis significa criação. E tudo começou na criação. Tudo começou lá em Gênesis. Tudo começou lá em Gênesis. E é um dia adequado para falarmos de família, porque vamos falar também de Santa Ceia. Abra para mim Gênesis 1, 26. Acompanha, por favor. Embora são passagens conhecidas, mas para dar pano de fundo, para dar subsídio, para a gente viajar na palavra de Deus, para que a gente entenda uma ministração, é necessário que nós tenhamos um pano de fundo. Que a própria palavra, ela vai nos movendo e nós vamos entrando dentro do contexto da palavra. Não é só ver o texto, mas é necessário que você tenha o contexto da palavra. E disse a Deus, no começo, e disse a Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que o homem tenha domínio sobre tudo, nós já conhecemos isso. E que o homem tenha domínio sobre tudo que está na terra, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam por ela. E vamos mais um pouquinho. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. E criou Deus o homem e a mulher, Deus os criou. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Eu costumo ficar pregando aqui, repetindo que tudo Deus criou por meio da palavra, mas o homem não, o homem foi diferente. Deus desceu do trono dele, agachou, pegou o barro, molhou o barro, amassou o barro e carinhosamente ele fez o homem. Você pode dizer um glória a Deus? Carinhosamente ele nos fez com as mãos dele. E ele disse, não é a minha imagem e semelhança, é necessário que o fôlego de vida dele venha de dentro de mim. E nas nossas narinas ele soprou, ele deu-nos o fôlego de vida. É por isso que ele nos criou, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Versículo seguindo. Versículo, Gênesis 2:18. 2:18. Para nós seguir, para eu dar pano de fundo, para a gente viajar na palavra, tá? 2:18. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ora, estava Adão sozinho no jardim do Éden. E como se sentia Adão? Se todos ali estavam acasalados. E Adão estava só. E Deus disse, não é bom. Eu acho que Adão se sentia mal. Todo mundo tem uma companheira e eu não tenho. Aí Deus olhou e disse, não é bom que Adão esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja o quê? Idônea, honesta, que lhe respeite. Vai lá, pula aí para o mesmo 2:22. 2:22. E da costela de Adão
e da costela do homem, Deus baixou também, ele não criou com a palavra, ele tirou a costela do homem e transformou a mulher, e trouxe, e a costela que é o Senhor, e disse, e disse o homem, da costela do homem, o homem adormeceu, ele foi lá, tirou a costela do homem, e carinhosamente ele fez a companheira, e daí ele disse, Adão olhou e disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão via todos os bichos, todos os animais com companheiro, ele disse, e eu? Aí Deus fez a mulher em mais semelhança dele e ele se agradou. Essa sim, essa é do meu jeito, essa é parecida comigo. Essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne. E daí Deus instituiu a família. E essa família que Deus instituiu chama-se família sagrada, criada por Deus. Família, célula, máter da sociedade. Máter quer dizer mãe. Família, célula, máter da sociedade. E é por meio da família que aprendemos os princípios que iremos seguir por toda a nossa vida. A família, ela nos dá base, ela nos dá sustento, ela nos dá subsídio para seguir a nossa vida. E Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Tem mais? 25, vai lá até o 25, que você não foi? 23. Tem mais? Mais, vê o 25. Por isso, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E o que está escrito? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se a mulher, e os dois tornam-se uma só. Deus disse, vai ao 25. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, não tinha pecado, podiam viver nu. Mas o que Deus disse? Que o homem se uniria à mulher. Deus disse outra coisa? Se Deus disse que o homem se uniria à mulher, o casamento é hétero. E o que é hétero? Hétero é o desejo pelo sexo oposto. Hétero é o homem desejar a mulher sexualmente e a mulher desejar o homem sexualmente. Muitas vezes nos retraímos em falar de sexo, mas somos gerados do sexo. E o casamento é hétero. O homem deixa pai e mãe e une-se à mulher. O casamento não é monogâmico. Ou o casamento é monogâmico. O casamento não é homo. O casamento é monogâmico. Quer dizer, você pode casar com uma só pessoa. E lá em Marcos 19:6, Marcos 9:6 não precisa se ler, ele diz assim, depois que unem, eles já não são mais um. Eles já não são mais dois. Olha, se uniu o homem e a mulher e torna-se uma só carne, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu pela fé, o homem não separa com a cobiça, o homem não separa com a inveja. Ele pode até destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas se Deus uniu, nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados na videira verdadeira que é Ele. É Deus. Quem forma a família é Deus. Deus nos escolheu. Deus nunca disse que o casamento seria homo. Deus disse hétero. Homem e mulher. Mas o homem vem distorcendo a palavra de Deus. E vem distorcendo de tal maneira que quando nós não concordamos, nós somos considerados homofóbicos.
Eles querem imputar a lei humana em cima de nós e não respeitam os preceitos e os princípios que nós temos de Deus. Você obedece a Deus ou ao homem? Você obedece a Deus ou ao homem? Glória a Deus. Se Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Homem com homem multiplica. Mulher com mulher multiplica. Nós estamos sendo realistas, nós não estamos atirando pedra. Está entendendo? Nós amamos o ser humano. Mas o pecado dele nós abominamos. Sim, amamos as pessoas homossexuais, sim, amamos elas, mas não amamos o pecado delas. Não fazemos distinção dela, mas do pecado dela nós afugentamos de nós. Amém? Glória a Deus. Deus, por meio da sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos dá conceito, Ele nos ensina como caminhar por meio da palavra dEle. E Deus quer nos ensinar como formar um lar cristão por meio da obediência da palavra dEle. Como vamos formar um lar cristão? É necessário que conhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Abra comigo Efésios 5, 22. Você que está nos assistindo aí também, tome posse da palavra. Efésios 5, 22. Eu vou abrir, que eu vou ler, você acompanha lá, ou acompanha na sua Bíblia. Fique à vontade, eu só não quero que você deixe de acompanhar, porque é pano de fundo para a sua vida. Amém? Lar cristão. Um lar é formado por marido e mulher e pelos seus descendentes, seus filhos. Muitas pessoas se casam e não querem sair de casa, não querem acompanhar o marido. Meu irmão, se você casou, seu marido for morar debaixo da árvore, e as mulheres quando estão amando, dizem, se você for morar debaixo de uma árvore, eu vou com você. Mas é essa a verdade. Pai e mãe nós vamos amar, vamos respeitar, sim, mas nós vamos constituir a nossa família. E no mundo espiritual, família para nós é marido, mulher e filhos. E filhos, e os nossos filhos vão ser criados para gerar as famílias dele. Os filhos crescem, vão procurar a vida deles também. As mulheres, para vocês, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mulheres, sejam submissas aos seus esposos como ao Senhor, o nosso Deus. Submissão não é humilhação. Submissão é respeito, é reverência. A pastora começa a falar que um dos maiores princípios nossos é a submissão. Porque quando você é submisso, você também pode delegar poder. Quando você é submisso, também você tem autoridade. Porque você diz, eu estou em cima do meu direito, eu estou fazendo a minha parte, então você tem direito a reivindicar os seus direitos quando você é submisso. A palavra de Deus, submisso não só a Deus, mas submisso a todas as entidades, a todas as autoridades. Deus está falando, mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Por quê? Porque o marido, tome posse, você homem, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Você é o cabeça da sua casa, a sua mulher é auxiliadora. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher está sujeita em tudo e submissa ao seu marido. É respeito, não é humilhação. Eu não quero que você dê uma de machão e diz você é submissa e chega chutando o balde querendo humilhar sua mulher, porque isso você está perdendo a sua autoridade de sacerdote. E nós somos nós somos filhos de Deus, somos sacerdote real, escolhido por Ele. E dando seguimento, maridos, essa é para nós. Está dizendo que a mulher vai ser submissa, que nós temos que amá-la como o Senhor ama a igreja, como
Aí ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim por ela se entregou. Te matou, né? Você estava cheio de autoridade, cheio de poder. Aí Deus diz: ame a sua mulher como eu amo a minha igreja. E quem é a igreja de Deus? Somos nós. Somos nós. Ame a sua esposa como eu amo a igreja. Para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem, da água e da palavra. Nós somos lavados e remidos por a palavra de Deus. Versículo 31. Não é mesmo? 31. Eis, porque deixará o homem só, reafirmando, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois tornarão-se uma só. Já é em outro versículo, não é mais aí. É só Deus reafirmando e só Deus confirmando. E diz Deus no versículo 32. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Esse é o pano de fundo. Isso é que Deus quer que façamos. Ame a sua esposa. Respeite a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Como fazer para ter um relacionamento segundo os mandamentos de Deus? Se submetendo à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus. Olha o que diz o 6,4. Esse é marido e mulher. Vê o 6. Esse foi para marido e para mulher. Vê o 6. O 6,1, me perdoe, meu irmão. 6,1. Filhos, essa é para você. Filhos, obedeça aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Deus está dizendo que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa para as nossas vidas. Mas a sociedade hoje vive imputando na cabeça dos nossos filhos, certo? Que eles têm a plena liberdade de fazer o que querem. E muitos que não andam segundo os mandamentos e os preceitos de Deus chegam a desafiar os pais. Eu faço o que eu quero, eu posso, eu tenho autoridade, a lei me defende, a lei humana. É de Deus? Aleluia. Falando dos filhos, né? E vós, pais, não provoque os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque os vossos filhos, não descarregue a sua ira em cima dos vossos filhos. Nada mais importante do que um diálogo. Gente, um diálogo, uma boa conversa resolve tudo. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas na nossa vida por falta de nós sermos humildes, esvaziados de nós mesmos, sair do nosso trono de arrogância, sair do nosso pedestal e nos curvar diante dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos relacionamentos e abrir os nossos corações. Isso não é só para o homem, isso é para a mulher também, isso é para os filhos também. É necessário estarmos em unidade, porque muitas vezes nós perdemos bênçãos, muitas vezes nós perdemos casamento, muitas vezes nós perdemos os nossos filhos, atiramos os nossos filhos no mundo por falta de diálogo. Por falta até de prestar atenção na vivência dele, como é que eles estão, como é que não estão. Posso ouvir um glória a Deus? O Salmo 128, ele nos fala sobre as bênçãos para a família, que teme a Deus. E Deus nos fala da verdadeira felicidade entre marido e mulher, que junto com seus descendentes, filhos e netos,
A verdadeira felicidade na obediência à palavra de Deus é o conjunto de toda essa família. Pai, filhos, andando juntos, netos caminhando juntos. E a palavra dele diz que será abençoada a tua esposa, que ela será como uma videira na tua casa. E os teus filhos serão como troféus ao redor da mesa. Não estou lendo, estou querendo só elucidar, te dar só subsídio. E que Deus vai abençoar essa relação, que Deus vai abençoar esse relacionamento. O próprio Salmo 127 também, ele vem nos falando de família. Eu quero ler ele para você. Não, eu vou pular por causa do horário. Provérbios 1:8 diz: filhos meus, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Filho meu, ouve a instrução ouve os conselhos do teu pai, ouve os ensinos do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe, porque será um diadema para a tua cabeça, e será um colar para o teu pescoço. A instrução, o ensinamento dos teus pais será como um diadema para a tua cabeça e como colar para o teu pescoço. Josué 24:15 para mim, por favor, para nós andar rápido. Josué 24:15. Glória a Deus, Senhor. Só tu, Deus é Deus. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, aos seus deuses, a quem serviriam vossos pais, que estavam além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e a minha casa, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 6, 6. Deuteronômio 6, 6. Aleluia, aleluia. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Continua. Tu as incluirás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atrás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os teus olhos. Glória a Deus. Nós temos uma parábola muito conhecida do filho pródigo. Ora, o pai tinha 2 filhos. 2 filhos. E o filho mais novo disse: pai, dai-me a parte da minha herança. Eu quero a parte da minha herança. Como se sente o coração de um pai, de ainda vivo, está criando filho em casa, e o filho diz: pai, eu quero a minha herança. E o pai a deu, mas o pai não deu só a ele, o pai foi e dividiu a herança entre os 2 filhos. E pouco tempo depois, esse filho tomou posse dessa herança e foi para o mundo. Foi para a prostituição, foi fazer o que bem queria. Acabou, gastou tudo que tinha. E sobreveio naquele lugar uma seca. Mas ele já tinha gasto tudo que tinha. E lá naquele lugar tinha um fazendeiro que tinha um sítio lá que criava porcos. E ele como judeu, se obrigou a ir cuidar de porcos. E ele até dividia a comida, a alfafa, com os porcos. E diante daquela situação que ele estava, um dia ele lembrou, disse: mas lá na casa do meu pai, os servos, os peões, os empregados, todos passam bem. Por que que eu estou aqui comendo alfafa com os porcos? E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele voltou. Ele caiu daquele pedestral dele. Ele se arrependeu. Ele reconheceu o quanto o pai era bom. E ele voltou para casa. E ao ver o pai, disse: pai, me perdoe, eu não mereço ser teu filho. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus.
Eu não mereço ser teu filho, mas a palavra nos diz que desde aquele dia que aquele filho se foi, que todos os dias, todos os instantes, toda a tarde, eu creio, a tardinha, que o pai ficava na porta de casa e da janela ele olhava ao distante, ele olhava o horizonte, sonhando e esperando a volta do filho. E assim é o nosso Pai, assim é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que um belo dia ele voltou. E quando ele voltou, o pai já estava ali de braços abertos esperando. E o pai correu até ele e o abraçou. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, usufruindo da graça dele, da graça, que a graça dele nos basta. Da paz, da saúde, da alegria que vem somente dele. E achamos que está pouco. Não, eu quero sair. Eu quero viver outras vidas, eu quero aventura. Deus se entristece. Se entristece, mas ele fica dentro do coração dele, um dia meu filho vai voltar. E o filho reconhece o erro, e quando o filho reconhece o erro, o filho volta e ele espera de braços abertos. E ele olha para o filho e diz, filho, seja bem-vindo. E chama os pinhões lá e diz, me traz uma roupa nova para o meu filho. Me traz vestes limpas para o meu filho. Me traz o anel para ele, me traz a sandália dele. Eu quero ele de vestes limpas, eu quero o anel no dedo dele, eu quero renovar a aliança com meu filho. Eu quero a sandália nos pés dele, a sandália do evangelho de andar comigo. E mate aquele melhor boi que tem lá, mate para o meu filho. Eu quero sentar, eu quero ceiar com meu filho, eu quero partilhar essa alegria com meu filho. Esse é o nosso Deus. Mas incrível é porque aquele outro filho, o segundo filho, aquele que ficou na casa do pai, ao invés de se alegrar, ele se entristeceu. Quando ele voltou, que viu a festa, o que está acontecendo? O servo disse, estou matando um boi para teu irmão que voltou. Ele disse, mas eu estou aqui há tanto tempo trabalhando na casa do meu pai, e ele nem para mim, nem um cabrito ele não matou. Meu irmão, tem gente que está na casa de Deus, tem condição de viver a plenitude do reino de Deus e não está usufruindo porque não entende a posição que está. Você é filho, você é escolhido, você está dentro da casa. Muitas vezes você está em casa, mas você está com a cabeça no mundo, você está com o pé fora. Toma posse como filho de Deus. Você é filho. E ele fala para o pai diz, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E tu não percebeu ainda. Irmão, tudo que Deus tem, toda a bênção de Deus, é para nós e você não percebeu ainda. Você não tomou posse ainda. Tome posse do que é seu. Abrace o seu irmão que está aí do caminho, que está desviado. Quando ele voltar, receba ele, traz ele para o seio da família, faça com que ele se sinta no aconchego da casa do pai. E você que está em casa, tome posse, você é filho. Você está aqui para abraçar quem vem. Toma posse, seja filho. Timóteo 5 diz, Timóteo 5:8 diz, se alguém não cuidar dos seus parentes, principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Você entendeu o peso desse versículo? Se você não cuida dos seus parentes, principalmente da sua família, você está negando a fé. Irmão, nós nos relacionamos com o nosso Deus é através da nossa fé. A nossa fé é você trazer para dentro de você aquilo que você não vê, que você não toca, mas que você sente, que você crê. E quando você desenvolve essa fé, quando você adoça essa fé, quando você toma posse dessa fé, ela gera em você uma esperança e você começa a mirar no futuro. A esperança é para o futuro. Tenha fé e deixa gerar dentro de você que essa fé gera esperança. Oh, meus irmãos, cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Abra comigo Coríntios 7. Coríntios 7. Eu quero chegar mais profundo no relacionamento. Nós, homem, mulher.
casal, para dar fruto. A igreja de Corinto estava dominada pela promiscuidade. E o apóstolo Paulo foi repreendê-la e aconselhá-la, principalmente sobre casamento. Abra Coríntios 7 comigo. 1 Coríntios 7. Eu vou ler com você. Presta atenção. Presta atenção. Em 1 Coríntios 7. Aleluia. Aleluia. Respostas. Ali em Efésios era Paulo, mandando ser submisso. Era Paulo. E aqui é Paulo de novo. Aqui é Paulo nos aconselhando sobre um bom relacionamento. Quanto a quem me escreveste, ele falando, né? Para a igreja de Coríntios. Quanto a quem me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Eu não concordo muito com essa parte, mas é ele, né? Ele tem os motivos dele, né? Mas aí ele volta a dizer. Mas por causa da impureza, que cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Por causa da impureza, é bom que se case, que cada um tenha o seu próprio marido. E a mulher, o 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo. E sim o marido também, simultaneamente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Deus está dizendo que no relacionamento, quando você se casa, você não é dono do seu corpo, você não é dono das suas vontades. Quem é dono dos corpos da mulher é o marido, e vice-versa, quem é dono do corpo do marido é a mulher. E ele diz mais, não vos priveis, 5, acompanhe, não vos priveis uns ao outro, talvez salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos declarar, para se dedicar à oração, e novamente volta a juntar-se. Entenderam? Se for por causa de orar, se for por consentimento, ele está sendo bem claro, se for por consentimento, separe por um determinado tempo. Ele não está mandando fazer jejum. Separe por um determinado tempo, dedicando a oração. Dedicando a oração. E novamente vos ajuntar. Para quê? Por quê? Para quê? Para que Satanás não os tente por causa da incontinência. O que é incontinência? É falta, é ausência de algo. E isso eu vos digo como concessão, não por mandamento. Ele não está mandando, ele não está ordenando, mas ele está aconselhando para que façamos isso. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem a Deus e o seu próprio dom. E, na verdade, de um modo o outro e um do outro. Aos solteiros, ali era para os casais, aos solteiros e às viúvas. Aos solteiros, digo-lhes, seria bom se permanecesse no estado que também está, eu também não concordo. É ele que está dizendo. Certo? Caso, porém, se não se domina a sua vontade, se não consegue essa abstinência, se não consegue ficar sem relacionar, case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Quem é solteiro? Quem vive junto e não casou ainda? Se não quiser levantar a mão, não tem problema, mas tem também, né? Quem quer casar? Glória a Deus. Eu profetizo que Deus realize os desejos e os anseios dos nossos corações. Eu profetizo que Deus realize os desejos e os anseios dos nossos corações. Porque a família é uma criação, é uma aliança firmada por Deus, onde o homem é o cabeça, a mulher onde Deus é o cabeça, Cristo é o cabeça no casamento. O homem é o sacerdote, a mulher é a conselheira e os filhos são o fruto desta união. Os filhos são o fruto dessa união. E a felicidade, meus irmãos, é a consequência desse relacionamento.
Eu quero perguntar a você, irmão, como está seu casamento? Como está seu relacionamento, você que é casado? Me fala. Como está? Está bem? Você está bem? Ou você está fingindo que está bem? Você que é solteiro, que quer casar, você está orando? Você está buscando? Ou você está buscando nas redes sociais? Hein? Você está esperando um príncipe encantado vindo num cavalo branco, ou você está esperando alguém humilde vindo a pé, mas como Jesus? Como é que você está? Hein? Você tem orado, você tem buscado? Você que está num relacionamento pecaminoso, que não casou ainda, mas está vivendo junto, e sabe que casar é necessário para que Deus abençoe essa aliança, esse casamento. Você não casou ainda por quê? Porque você não ama a mulher, tem algum impedimento? Tem algo pendente? Busque, resolva a tua situação. Eu não estou aqui para machucar você, eu estou aqui para pregando a palavra de Deus, porque Deus está falando que quando você não é casado, que você está vivendo com alguém, que você está tendo relação, você está pecando, você está fornicando, e fornicação é pecado. O que te impede de casar? Você não ama essa pessoa? Você já é uma só carne com ela, casamento é sexo. Você já está casado. Mas não está obedecendo a palavra de Deus. E quando você não obedece a palavra de Deus, você está o quê? Pecando. Nada te impede. Nada te impede de ser fiel às coisas do nosso Deus. Nós crentes, nós costumamos enfrentar desertos. Nós sempre falamos, na nossa vida nós enfrentamos deserto. Porque deserto, eu costumo dizer, Deus quer nos tratar no deserto. Quando você está no deserto, você quer levar a sua esposa para o deserto também? Quando seu esposo ou sua esposa está no deserto, você partilha com ele esse deserto? Porque na maioria das vezes, quando estamos passando por deserto, por fases difíceis na nossa vida, é quando mais precisamos do nosso companheiro, da pessoa que convive conosco, e é nesse momento que vem a maioria das cobranças. Ei, a luz está atrasada. Ei, a água está atrasada. Ei, você não me levou mais para jantar fora. Olha, a coisa mais importante nas nossas vidas, na vida de um homem, é o apoio, é o aconchego da família, na vida da mulher. A família, nós somos uma só carne. E na maioria das vezes nós temos vergonha de dividir os nossos problemas, porque não queremos demonstrar que é fraqueza, queremos ser machões e não queremos dividir com a nossa companheira que estamos passando por fase difícil. Aí começamos a carregar essa carga sozinhos e nos sobrecarregar. E às vezes começamos a nos oprimir, começamos até a nos afastar de Deus, achar que Deus não está nos abençoando. Divida, partilha. Quantas vezes você tem chegado de casa, às vezes cansado, triste, entediado, e a sua esposa vira as costas e não olha para você e diz, meu bem, como é que foi seu dia? Como é que você está? Você quer tomar um banho quente? Você quer comer o quê? Não é bom, hein? Não é bom, não é bom? Você quer uma massagem? Hein? Não é bom? Não é bom? E você tem lembrado do aniversário da sua esposa? Ei, que dia é o aniversário da sua esposa? Ou você dá presente à sua esposa só no dia do aniversário dela? Ou só em datas assim como Natal, aniversário de casamento? Sabe, gente, o casamento é uma conquista diária. Se você puder, todo dia você conquiste a sua esposa todo dia. É como a minha esposa diz, você quer ter um bom relacionamento, já acorde bem de manhã. E para você acordar bem de manhã é necessário que você durma bem. É ou não é? Como é que você está dormindo?
Você está dormindo de costas para sua esposa? Ela está de costas com você porque vocês discutiram e você não quer ter a humildade, a hombridade de reconhecer que você está errado. Ou ela também reconhecer que está errada. Aí passa uma noite remoendo, um louco para o outro colocar a perna em cima dele, falando, ela vem. Não, quem vai colocar... E passa sofrendo a noite, não dorme, passa uma noite mal dormida, e quando acorda de manhã estão mal-humorados. Como é que você quer ter um dia bom? E me diz uma coisa, quando é aniversário da sua esposa, quando é dia dos namorados, quando é aniversário de casamento, o que você tem dado a ela? Um liquidificador, uma panela de pressão, um ferro elétrico? Você quer matar uma mulher, faça isso. Tem muitos maridos que querem agradar a casa. Diz, olha, lá em casa está faltando um liquidificador. E chega o aniversário da mulher, olha mulher que eu trouxe para você. O instrumento de trabalho, olha a panela de pressão, olha a air fry, né? Você agora vai fritar uma comidinha para mim. Irmão, adocica o seu casamento. Adocica o seu relacionamento. Que você vai ver como flui. Você vai ver a glória de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Pois é. Esposas, tem tratado bem seus maridos? Marido, trata bem a sua esposa. Tem mulher que às vezes quando o cara chega na cama que vai deitar, quando toca a mão nela, ela toma um choque. Vai! Diz, Jesus, será que tem um espinho na minha mão? Eu estou com o alfinete. Mulher, trate bem o seu marido. Marido, trate bem a sua mulher para que você tenha uma noite agradável. Ai, Deus. Irmãos, as crianças estão ali na salinha. As crianças estão ali na salinha. Não estão? Criança até 9 anos. Mas tem muita gente aqui na igreja que ainda está com a mentalidade de criança. Com a cabeça de criança. Com meninice. Deixando de desfrutar as boas coisas da vida por meninice. Por não crescer. Principalmente espiritualmente. Porque o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, através da palavra de Deus, é que vai abrir todas, eu não disse uma ou duas, é que vai abrir todas as portas para um bom relacionamento. É necessário crescer. Eu estou te falando da palavra de Deus. Às vezes quando a gente pede para os irmãos já adultos, com 20 anos de igreja, meditar na palavra, eles começam a achar, esse pastor agora está querendo se achar. Meu irmão, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai te libertar é a palavra de Deus. E você está com todo acessório na mão para se libertar, para ter um bom casamento, para ter um bom relacionamento. Glória a Deus. Pai, seja sacerdote. Mãe, seja companheira. Filho, seja obediente. O mau relacionamento de um casal deixa traumas aos filhos. Tem muitos filhos traumatizados por causa do mau relacionamento. Temos também uma família em Cristo que é a mais difícil de cuidar. Porque são filhos grandes e a gente não pode nem pegar uma varinha e educar com uma varinha. Muitos crentes fazem coisa errada e depois diz que é o inimigo. Tem crente que o inimigo diz, tira esse crente de cima de mim. Eu estou sendo sério. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas. Pensamos maus, que Deus já disse que nós somos maus. E nós ficamos colocando a culpa no inimigo. É o inimigo diz, ei, nem eu tenho coragem de fazer isso. Tira esse corpo de cima de mim. É necessário tomarmos posse da palavra de Deus. É necessário que sejamos crentes, obedientes e fiéis à palavra de Deus para que possamos viver e usufruir da plenitude do reino dele aqui na terra. Posso ouvir um glória a Deus, palmas para o Senhor.